Olha, hoje o Bolsonaro teve em Chapecó. Sabe quem também estava em Chapecó, inclusive em frente à Havan, denunciando os crimes do governo? Nós aqui do Plantão Brasil, com um carro de som em frente à Havan, dá pra ver a loja da Havan ali? Denunciando os crimes do governo, denunciando quem não comprou vacina, quem tá destruindo a economia e destruindo o Brasil, denunciando o desgoverno Bolsonaro. Hoje foi um grande dia. Vamos falar aqui sobre o Lula recebendo alguns apoios que eram inimagináveis. Olha, o jogo político está completamente mudado do que a gente imaginava há 3, 4 semanas atrás. O Lula está recebendo apoios, agora ele recebeu apoio do Renan Calheiros e do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é aquele ex-ministro do STF que perseguiu o PT no STF. O principal trabalho do Joaquim Barbosa era perseguir o PT e ele ficou conhecido como sendo o cara que prendeu o Zé Dirceu sem provas. Esse é o Joaquim Barbosa. Mas agora ele apoia o Lula, ele diz que não, o meu grande objetivo é tirar o Bolsonaro de 2022, eu vou atuar nos bastidores para conseguir apoio para o Lula. Justo Joaquim Barbosa, quem imaginaria uma coisa dessa? Eu, Thiago, jamais imaginaria. Mais do que isso, o PSB, que é um partido que estava assim, namorando com o Ciro Gomes e com o PDT, o PSB teve uma reunião, a cúpula do PSB, com a cúpula do PT e com o Lula. E olha, tá tudo alinhado para o PSB vir para o lado do PT e o PSB vindo traz outros partidos. Mais do que isso, ontem teve uma live do Ciro. O Ciro tá desesperado, com o Rodrigo Maia. O Ciro desceu a lenha no Lula. E o Rodrigo Maia foi responder, olha, o Rodrigo Maia tratou o Lula com tal respeito que eu comecei a pensar, peraí, o Rodrigo Maia também quer pular pro lado do Lula, tá todo mundo querendo pular pro lado do Lula. Eu vou falar sobre isso aqui, você vai ficar, meu Deus do céu, Thiago, é assim que tá a coisa? É assim que tá. Mas antes disso, um segundinho, se você quer ver a onda vermelha em 2022, quer ver Lula 2022, curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever e você ajuda a oposição ao Bolsonaro e ajuda a esquerda para que a gente consiga eleger uma maioria na Câmara dos Deputados em 2022. É importante a maioria na Câmara, no Congresso. Por quê? Porque é lá que se vota tudo. Por exemplo, ontem aprovaram o projeto de compra de vacinas pelo setor privado que eu tô aqui denunciando todos os dias. Aprovou por quê? Porque a maioria na Câmara é do centrão, da direita e da extrema direita. Se tivesse maioria de esquerda, não passava. É isso. Então, a gente tem que focar nisso. Então, se inscreve no canal, se inscreve nos outros canais de esquerda, me segue nas outras redes sociais, que eu deixo no primeiro comentário todas as redes sociais, e vamos fazer essa grande onda. Aí no Plantão Brasil, ó, eu vou mostrar no final desse vídeo, eu vou mostrar o trecho todo do carro de som. Não vou mostrar tudo, que são 2 minutos. Quem quiser vai no meu Twitter que tá o vídeo inteiro lá. Mas eu vou mostrar pelo menos um trecho aqui, 1 minuto, do carro de som rodando hoje lá em Chapecó. Hoje o Bolsonaro tava lá mentindo em Chapecó, dizendo que falou de novo que vai ter saques nos mercados, tudo mais. O Bolsonaro tava lá. E quem quiser ajudar essas ações, que hoje a gente também rodou em Itaipu, no Rio Grande do Norte, em mais uma outra cidade que é lá perto de Ceará-Mirim, e no Rio Grande do Norte, e também estamos no Rio de Janeiro, em Realengo, Bangu e tem um outro bairro ali, Padre Miguel. Estamos em Padre Miguel, Realengo e Bangu rodando com carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro. Inclusive vou colocar no meu Twitter o vídeo lá em Bangu. Quem quiser ajudar essas ações do canal, denunciando vacina, denunciando desastre econômico, tudo isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se. Vamos pra cima deles. E ó, se inscrever no canal é de graça e já ajuda muito. Agora vamos falar sobre o Lula, o Joaquim Barbosa, o Renan Calheiros. Olha só, o Renan Calheiros deu uma entrevista para a Valor, revista Valor Econômico, que é a revista que cobre o mercado financeiro, é lida pelo pessoal do mercado financeiro. E essa entrevista que ele deu faz 2 dias, ele disse, olha, o candidato de centro é o Lula. E as forças de centro, elas vão buscar algum outro nome por pouco tempo e logo depois vão todos correr para os braços do Lula, vai todo mundo se unir contra o Lula, não, com o Lula, contra o Bolsonaro, porque eles estão percebendo o quê? Que não dá tempo. Não dá tempo de chegar à eleição de 2022 e construir um candidato. Aí, eu vou até explicar depois os motivos. Aí o Renan Calheiros deu uma outra entrevista hoje no DCM, na TV DCM, Diário do Centro do Mundo, em que ele fala sobre isso. E aí, teve um momento que foi genial. Um dos comentaristas, alguém mandou um superchat e falou, eu quero Renan Calheiros como vice do Lula. Sabe o que o Renan falou? Lembre-se, quando eu falo de Renan Calheiros, eu estou falando de um dos políticos mais influentes de Brasília. Você pode gostar ou não do Renan Calheiros, mas você tem que concordar com uma coisa, ele é muito influente, ele transita em todos os lados. O Renan
Pra você ter ideia, no ano passado, ele estava organizando encontros do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia. Ele estava organizando encontros do pessoal do Bolsonaro com o pessoal do Centrão. Por quê? Porque ele consegue transitar em todos os lados. Esse é o Renan Calheiros. Esse é o poder que ele tem. Aí, falaram, quero o Renan como vice do Lula. Sabe o que ele falou? Não, eu já tô com o Lula. A gente tem que trazer alguém que não tá ainda, alguém para agregar. A gente tem que agregar pessoas do centro ao projeto do Lula. Eu já tô com o Lula, não se preocupa. Quer dizer, ele não quer nem, ele não visa o vice, alguma coisa, o protagonismo. Não, ele é como o Joaquim Barbosa falou que fará. Eu já falo do Joaquim Barbosa. Atuar nos bastidores para a candidatura do Lula sair e sair com muita força, para acontecer essa candidatura. É isso que Renan Calheiros está fazendo. E agora quem também falou sobre isso é o Joaquim Barbosa. Ele se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele ele se filiou em 2018, lá atrás, para ser presidente da República. Não deu certo. No fim, o PSB acabou apoiando o Haddad. Foi ali que começou a briga do Ciro com o PT, com o Lula. Ali já tinha rusgas, eu adoro essa palavra rusgas, já tinha alguma coisa ali, mas quando o PT conseguiu tirar o PSB do PDT, porque o PDT do Ciro queria o apoio do PSB, quando o PT conseguiu tirar e trazer o PSB pro lado do PT, aí o Ciro explodiu, aí o Ciro falou um monte, aí ele ficou bravo até hoje, tá bravo com o PT. Já eu mostro um trecho do Rodrigo Maia falando sobre o Lula, você vai ver, opa, quanto respeito de alguém que até outro dia chamava de quadrilheiro, de tudo que é nome, muito respeito do Rodrigo Maia pelo Lula. Tá, aí o PSB apoiou o PT, mas depois da eleição o PSB voltou a falar com o PDT, aí o PDT, o Ciro começou a falar com o pessoal do DEM, inclusive a live que ele fez ontem foi com o Rodrigo Maia, o Ciro começou a falar com a ACM Neto, que também fala com o Bolsonaro, só pra você ver como esse pessoal aí da direita, veja bem, o DEM é direita, o DEM não é centro, é direita. Esse pessoal da direita começou a falar com o Ciro, mas eles não concordam em tudo, tá? Aí o PSB agora voltou a falar com o PT, e tudo indica que o PSB vem pro lado vermelho da força. E aí, o Joaquim Barbosa falou, eu provavelmente não vou poder ser candidato, não quero estar não preciso estar na chapa, tudo mais, como se o Joaquim Barbosa tivesse votos, né? Mas eu vou trabalhar nos bastidores para fortalecer a candidatura, provavelmente será a candidatura do Lula, porque eu acredito que será mais forte para combater o Bolsonaro. Olha, eu vou te falar algumas coisas sobre o Joaquim Barbosa. Primeiro, ele foi o primeiro ministro negro da história, acho que até o único, né? Não tem outro, né? Tem, comenta aí, tem o primeiro e único ministro negro da história do Supremo Tribunal Federal. Tá, foi indicado pelo Lula, eu lembro do Lula emocionado naquele dia em 2004, eu tinha 14 anos, eu lembro de 15, sei lá, eu lembro disso. O Lula falando, tô aqui indicando o primeiro ministro negro, não sei o que, Joaquim Barbosa, tá. Aí mas passou 2, 3 anos, Joaquim Barbosa, pá, no PT. Pá, começou a bater no PT. Aí o Procurador-Geral da República, indicado pelo Lula, trouxe lá da Alemanha uma teoria chamada teoria do domínio de fato, que foi usada para acusar o José Dirceu e outros do PT, que é a teoria do seguinte, você, José Dirceu, era o ministro, se o pessoal do ministério, mesmo que seja do 10º escalão, gente que você nunca viu na vida, cometeu crime, a culpa é sua também, você vai ser preso. Essa é a teoria do domínio de fato. O próprio criador dessa teoria falou que essa teoria não vale nada, que essa teoria não poderia, inclusive, ser usada para o caso do Dirceu, que não tem nada a ver. O próprio alemão já falou isso. Mas a Procuradoria-Geral da República usou essa lei e o Joaquim Barbosa usou essa teoria e o Joaquim Barbosa encampou isso e foi o principal. Foi ele, assim como o Sérgio Moro fez contra o Lula, claro, no caso do Joaquim Barbosa jamais teremos provas de conluio, mas naquela época não tinha Telegram, não tinha o Walter Delgatti. Walter Delgatti, volta no tempo, vamos ver. Porque, naquela época o Joaquim Barbosa fez isso com o Zé Dirceu e com outros do PT, eu lembro disso, 2012. Quando o Haddad foi eleito prefeito, foi justo a época em que o STF estava julgando o mensalão, e a Globo usava o julgamento do mensalão para tentar fazer o Haddad perder do Serra a eleição para a prefeitura de São Paulo. Lembro disso como se fosse ontem. Esse é o Joaquim Barbosa, agora apoiando o Lula, para você ver como tudo está mudando. Agora eu vou mostrar um trecho do Rodrigo Maia na live com o Ciro Gomes, você vai falar, caramba, até o Rodrigo Maia, O Rodrigo Maia, ele votou pelo impeachment, ele ajudou a articular o impeachment, ele é do DEM, o DEM estava com o PSDB, ele sempre foi oposição aos governos do PT. O Rodrigo Maia não era nem da ala do Centrão, que estava com o PT nos governos, como o Partido Progressista, do Arthur Lira, como tantos outros. Não, Rodrigo Maia era oposição aos governos do PT, oposição ferrenha desde o comecinho. E agora ele não trata, nossa, estou apoiando o Lula, nem pode, mas
depois da fala do Ciro, que é uma fala que fala, o PT causou a destruição do Brasil, Rodrigo Maia, opa, calma aí, Ciro Gomes, eu vou mostrar aqui a fala do Maia. Primeiro, um trechinho da fala do Ciro, olha só o que o Ciro disse. A permanência do bolsonarismo que está desastrando o Brasil, ou a volta ao passado ilusório, de que aquilo foi tudo muito bom, esquecem que foi aquilo que desastrou o país e começou a produzir o quadro que nós temos aí. Enfim, você acha que tem espaço para nós construirmos para o povo brasileiro um caminho alternativo entre o lulopetismo e o bolsonarismo? E se acha que sim, como construí-lo? Olha, eu tenho certeza. Aqui a pergunta do Ciro, onde ele fala, mas a gente achou que estava tudo bom, mas foi isso que abriu o caminho para o que está aí. Quer dizer, ele culpa o PT, usa esse discurso de culpar o PT pelo que aconteceu pelo bolsonarismo. Aí olha a resposta, um trecho da resposta do Rodrigo Maia para você ver, olha só. Aqui, Rodrigo Maia. Eu acho que todos nós devemos estar abertos para construir uma grande aliança e conseguir enfrentar as posições mais extremas para que a gente possa, de fato, trazer um novo debate para o Brasil. Porque senão nós vamos estar olhando para um debate para o passado. Um debate que gerou o bolsonarismo, de todos os erros que a política cometeu, não apenas o PT, mas acho que a política cometeu, que gerou o bolsonarismo. Acho que nós somos culpados do espaço aberto para um político sem nenhum espaço na política, né? Ao mesmo tempo, a volta do presidente Lula, que eu tenho admiração, também é uma volta ao passado, por tudo que ele passou, né? Sem nenhuma discussão sobre mérito. Então eu acho que a construção de uma alternativa é uma construção de uma alternativa que gere um Brasil diferente do que a gente viu nos últimos anos. Tá aqui, aí você vê que o Rodrigo Maia, ele chama o Lula de presidente Lula, e aí ele fala, é uma volta ao passado sem discutir o mérito. Ele com muito respeito, fala, é uma volta ao passado que o Lula foi presidente no passado, mas não vou discutir o mérito se foi bom ou ruim. Ele não faz as críticas que o Ciro, que é da esquerda, faz. Eu disse que é da esquerda, né? Eu não acho que seja. E o Rodrigo Maia da direita não faz. E ele fala, a principal parte é quando ele fala, nós também somos culpados pelo bolsonarismo, foram os erros da política. Ele faz uma meio autocrítica que o Ciro não faz. Você percebeu isso? Você vê a cara do Ciro? Volta o vídeo do canal, volta aí 30 segundos quando eu tava mostrando. Olha a cara do Ciro quando o Rodrigo Maia fala, olha, a gente tem que entender que foram erros cometidos não só pelo PT, mas também por nós, a gente abriu espaço para esse candidato. Inclusive o Ciro, com aquela cara, ficou com uma cara séria, não esperava isso. Ele não esperava isso. O Ciro foi para Paris, não foi? O Ciro sempre terá Paris. Ó. Pode ir, inclusive já podia ir agora, porque não faz muita diferença em 2022. O que está acontecendo é que eles estão querendo apoiar o Lula tanto, até você ver gente da direita. O Rodrigo Maia é direita, ele não é centrão. Ele era líder do centrão, porque o centrão engloba a direita, até alguns partidos que são mais de esquerda entram no bloco centrão. Mas o Rodrigo Maia, o DEM, é direita. Por que eles estão todos olhando para o Lula? Porque as pesquisas indicam uma coisa importantíssima que quase ninguém está vendo. O Renan Calheiros falou sobre isso hoje. Eu ia até falar sobre isso num vídeo só sobre pesquisa, mas estou esperando sair mais umas 2 ou 3. Que é, quando você faz a pesquisa espontânea, que é, chega o pesquisador na sua cara e fala em quem você vai votar, e não dá nome nenhum. O Lula tem 17, 18 pontos. Aí, quando você faz a pesquisa estimulada, que é quando eles dão os nomes, o Lula tem 27 a 29 pontos. Quer dizer, vamos supor que o Lula tenha 18 pontos na espontânea, porque varia 17 a 19, 20, por aí. 18 na espontânea e 27 na pesquisa estimulada. Quer dizer que 2 em cada 3 eleitores atuais do Lula, eles dizem o nome do Lula espontaneamente. Se a eleição fosse hoje, quem você vota? Lula. O cara já sabe que é o Lula. 2 em cada 3. O único que tem um índice assim parecido é o Bolsonaro. Agora, que é o atual presidente da República, sempre tem um índice espontâneo alto. O Ciro Gomes tem 3 pontos na espontânea. O Dória tem tracinho, o Mandetta tem tracinho, os outros todos têm tracinho. Aí o Ciro Gomes ele tem 9, esses outros candidatos todos, Dória, Huck, Ciro Gomes, aqueles que lançaram aquele manifesto pela democracia, mas todos apoiaram o Bolsonaro, só o Ciro que foi para Paris. Esses todos aí, eles juntos têm 12%, 9 do Ciro e 3 dos outros todos juntos. Só que na espontânea eles têm só 3. Quer dizer, de cada 4 eleitores do Ciro, Mandetta, Dória, não sei quem, Huck, blá blá blá, só um, quando você pergunta, vai votar em quem? Diz o nome. E é Ciro Gomes, no caso. De cada 3 eleitores do Lula, 2 dizem Lula espontaneamente. Isso muda muito na eleição, mas muda assim absurdamente, porque na hora do cara votar na urna não tem lá a lista de candidatos para ele ver qual ele quer. Não, ele tem que saber qual ele vai votar. É 13, ponto final, acabou. Para piorar, muitas pesquisas, principalmente perto de eleição, perguntam os números dos candidatos. Quem você vai votar? Lula? Qual é o número dele? 13. Quem você vai votar? Ciro? Qual é o número dele? 20. Sei lá, não sei.
Aí quando se pergunta números, em 2018 isso também acontecia muito. Todo mundo sabe o número do Lula. Todo mundo. E quase ninguém sabe o número dos outros. Até porque muitos vão mudando de partido e tudo mais. Isso também muda muito em eleição, ainda mais quando é uma eleição acirrada. É por isso que todos querem o Lula. O Lula tem um eleitorado que tá fixo, que quer o Lula, custe o que custar, ponto final e acabou. E esse eleitorado fixo do Lula, de 18 pontos, é 6 vezes maior do que o eleitorado fixo do Ciro. E tem uma coisa, o Lula restabeleceu os direitos políticos dele agora, faz 3, 4 semanas. O Lula tem muito a crescer, só a crescer, porque o Moro foi considerado suspeito e tudo mais. Os outros não, eles estão aí tentando. O Ciro é candidato à presidência desde 2018, que ele falou que ia ser candidato em 2022, e aí, não decola, não tem o que crescer, estão em estagnação e até em queda, e o Lula tá como um foguete. É por isso que os apoios ao Lula estão cada vez maiores, a onda vermelha tá vindo aí, e ó, eu vou mostrar aqui o vídeo lá em Chapecó, como é que foi o carro de som hoje, olha só. Que legal o vídeo. Milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos por dia. Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil. Tá aqui, ó, pra quem não viu que era em frente à van, no comecinho do vídeo aparece, o carro ficou parado em frente à van o tempo todo. São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar. Tá aqui, quem quiser o vídeo completo tá lá no meu Twitter, e o carro rodou por várias horas, ele manda trechos curtos, mas rodou por várias horas, e vamos ver se a gente roda de novo essa semana nas cidades próximas de Chapecó. E quem quiser apoiar, embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se. Vamos pra cima deles. Falou!